as eleições se aproximando, as pesquisas, principalmente as eleitorais, se tornarão cada vez mais frequentes. Os levantamentos dos institutos de pesquisas vão muito além da disputa eleitoral e servem também para conhecer um pouco mais sobre as tendências do mercado em todos os segmentos. E para falar sobre esse assunto, o nosso convidado do Band Entrevista de hoje é o empresário Afrânio Soares, da empresa Action Pesquisas, há 23 anos no mercado. Em época de coronavírus, infelizmente, não vou poder tocar na sua mão. Né? Mas, ó, é um prazer muito grande estar aqui, viu, Júlia? É um prazer muito grande estar falando com você, estar falando com o seu... cumprimentado você também. Depois do coronavírus, a gente dá um abraço digno aí. Verdade, em cada um, né? Vai ser compensado duplamente. Com toda certeza. Mas, professor, o senhor é professor da Universidade Federal do Amazonas há 27 anos, Isso. Uma carreira belíssima. Obrigado. Né? Ministra o curso de administração de Ministro empresas. marketing no curso de administração. Marketing no curso de administração de empresas. Exatamente. Que a minha formação vai por esse lado também. Né? E tenho a honra e a graça de fazer isso ao longo desses 27 anos. Que legal. E já há 23 está com uma empresa de Sim, instituto de pesquisa. Exatamente. Em que momento direcionou para... Não, eu agora vou entrar nesse nicho de pesquisa. Qual foi o gatilho? Na verdade, a pesquisa faz parte da atividade do professor. Todo professor ele está ligado a algum núcleo de estudo, de ensino, de pesquisa e trabalha com alunos desenvolvendo trabalhos de natureza acadêmica. Não é muito diferente, acredito, da trajetória de outros no país também, que vieram da área acadêmica e resolveram montar uma organização privada. Foi assim comigo também. Eu fiz o mestrado em 1996, comecei a fazer o mestrado. Lá eu me deparei com a necessidade de fazer pesquisa, de estruturar pesquisa, de supervisionar pesquisa, de fazer todas as tarefas que hoje ainda são necessárias serem feitas. O mercado sente falta. Exato. E naquela ocasião eu percebi que existiam 3 institutos de diferentes portes aqui no Amazonas. Enquanto eu fazia um pouquinho antes disso, enquanto eu fazia uma pós-graduação em marketing, eu percebi que fora de Manaus, em São Paulo, onde eu estagiei, nós recebíamos o briefing do serviço da campanha publicitária com relatórios de pesquisa. Era quase sempre que isso acontecia. E quando eu vim para Manaus, concluído o curso, quando eu vim para Manaus, eu percebi que quase nunca vinham relatórios de pesquisa nos briefings que nos passavam em algumas agências pelas quais eu passei aqui como redator publicitário, que foi aonde a carreira... Já militei. Nesse ramo. Até gosto muito, acho que eu fazia isso bem. É uma cachaça, né? É uma cachaça, e trabalhava com alguns diretores de arte que eram muito talentosos também. Enfim, que hoje são donos de agência, hoje estão militando aí nessa área empresarial também. Mas assim, foi nesse momento que eu vi que cabia uma empresa de pesquisa e cabia fazer pesquisa de modo científico para que os resultados refletissem realmente o que o mercado queria dizer para a organização em questão. E assim nós começamos a Action, com a Flávia, que é minha esposa, e que está até também, hoje. Né? Exato. Ela fica responsável por qual setor? A Flávia é nossa diretora geral, Controla. É a dona da empresa, eu trabalho para ela, sou o funcionário que ela tem, mais antigo. Olha, o empoderamento feminino, hein, Flávia? Exatamente, sou o funcionário mais antigo dela. Não, eu não sou funcionário, sou fundador dessa empresa. E hoje eu sou mais um consultor nessa questão. A Flávia, ela cuida de toda a operação. A Flávia não, os nossos 16 funcionários e mais os 30, 40 pesquisadores. Eu ia te perguntar, porque a Action Pesquisa está no mercado há 23 anos e atua nessa área de estudo do mercado. 6 segmentos, estudos de mercado, comportamento em geral, das pessoas, comportamento do consumidor, e organizações também. Comportamento organizacional e a parte política e eleitoral, que foi o último dos segmentos que nós entramos, mas foi pelo qual a maioria das pessoas nos conhecem, através das publicações e do trabalho feito em eleições, né? O que é uma parte
importantíssimas da nossa vida. Pois é, mas vocês também atendem empresas de pequeno, médio e grande porte. Normalmente de médio e grande porte. Isso é um portfólio muito grande, né? Temos um portfólio que nos dá muito orgulho. A nossa equipe não é tão grande quanto se imagina que seja. Nós temos hoje aí entre 11 e 16 pessoas que são ligadas formalmente à empresa e mais cerca de 30 a 40 prestadores de serviço que estão conosco fazendo pesquisa de campo há pelo menos uns 10 anos, aproximadamente. Mas a gente faz o que gosta e gosta do que faz. Esse aí eu digo que é o grande segredo aí da empresa, né? Acho que as pessoas trabalham mais felizes nessa condição. Com certeza. Foi assim que surgiu a Action. E dão norte para todo mundo, Exato. né? Foi assim que surgiu a Action. Depois ela se reposicionou, ela foi para um lado que depois teve que dar alguns passos atrás, fomos fazer planejamento estratégico e depois nós vimos que o planejamento estratégico é algo muito bom, achávamos que fazíamos bem, mas distorcia um pouco o nosso foco. Voltamos para a pesquisa, isso num intervalo pequeno, tá? E aí nós focamos literalmente em ser um instituto de pesquisa. Investimos em estrutura, em tecnologia e em algumas dessas pessoas valorosas que estão conosco até hoje. Qual a relevância das pesquisas quantitativas e qualitativas para definir estratégias de mercado? As duas são excelentes, tá? Mas é importante que a gente aqui aproveite esse espaço, Júnior, para definir o que são cada uma delas. Porque existe algumas pessoas, a maioria das pessoas, eu acho, que acredita que pesquisa qualitativa é quando eu coloco uma pergunta aberta num questionário, ela vira, por ser aberta e a pessoa poder responder da forma que assim interpretar, ela vira uma pesquisa qualitativa. Não é verdade, tá? Qualitativo é método. Vou te dar um exemplo do método qualitativo muito famoso. Os focus groups, né? Os grupos de discussão, os grupos de foco, que são reuniões que, com 8 a 10 pessoas, que são feitas numa sala de reunião que tem uma sala de observação, que é uma sala de espelho, parecida com aquela dos filmes que você vai reconhecer o bandido, vamos dizer assim, tá? Lá você vai assistir a esse grupo de foco. Então, a Action tem uma excelente sala de observação aqui em Manaus. Interessante, tá? Gostaria de conhecer. Você já está convidada totalmente para lá. Obrigada. Tá? E esse é um dos métodos mais utilizados, inclusive no eleitoral, certo? Já a pesquisa quantitativa é a mais famosa de todas, é a do questionário, aqui tem tratamento estatístico, aqui se tem o relatório em gráficos, tabelas, quadros, e mesmo se eu fizer uma pesquisa com 10 perguntas abertas e aplicar em 1.000 pessoas, eu vou continuar tendo que ler todas as perguntas, categorizar, transformar isso em categorias e apresentar o relatório em gráficos, tabelas e quadros. E como é que funcionam as pesquisas eleitorais, propriamente ditas, que vamos viver esse momento, não das eleições de 2020. São vários tipos de pesquisas eleitorais que nós temos, né? Temos a mais comum, que é essa de intenção de voto, que são publicadas periodicamente. As eleições outubro ou setembro? Outubro. O Manaus vai ter esse segundo turno, lembra disso aí. Então, a data exata me fugiu agora, mas acho que no final de setembro, início de outubro, nós teremos o primeiro turno, e no final de outubro, nós teremos o segundo turno. Ele sempre é muito próximo do primeiro. E eu digo o que te Manaus, dá a certeza do segundo turno? É o momento, coisa. né? É o momento, é a quantidade de candidatos, é a impossibilidade de alguns dos candidatos já postos ou de outros que tenham se colocado à disposição terem mais do que 50% mais um voto. Ou seja, o candidato teria que ter algo em torno de 550.001 votos, aproximadamente. E como é que funcionam essas pesquisas? Bom, as pesquisas de intenção de voto, elas são feitas de modo quantitativo. Tá? Aí é tratamento estatístico. Acho que os grandes segredos são, primeiro, um bom questionário, que seja um questionário não indutivo, que seja um questionário com uma grade eleitoral consistente, que seja um questionário fácil de entender. Lembra que as pessoas que vão responder têm que entender isso. Elas não respondem por auto-preenchimento, é um pesquisador fazendo de modo face a face. Não é telefônico, é domiciliar, não, então. Algumas empresas fazem telefônicas. Eu não gosto e não recomendo fazer, porque você não controla a amostra. Eu faço presencial domiciliar. Então, nós temos, a tecnologia nos ajuda bastante nisso. Nós temos a cidade de Manaus, temos os outros municípios também, mas falando de Manaus, por exemplo, só para ilustrar, nós temos toda a cidade de Manaus, todo o arruamento da cidade de Manaus, nós temos isso dentro de um software, né?
E nós temos, as rotas nossas são todas traçadas dessa maneira. Então, nós usamos a tecnologia para nos ajudar a distribuir bem a amostra. E nós usamos a tecnologia para que o pesquisador nos traga um perfil, não é um resultado, é um perfil parecido com o que se tem lá naquele lugar. Exemplo, se eu tenho 51% de mulheres e 49% de homens naquela localidade que ele vai, ele tem que me trazer de volta, no final do dia de trabalho dele, o número de pesquisas que equivale a esse resultado, 51% de mulheres e 49% de homens. Ainda tem que ter mulheres de uma determinada faixa etária, homens de uma determinada faixa etária, tudo isso com as cotas que ele recebe antes de sair para campo. Perfil, se é feminino, se é masculino. Perfil, se é feminino até 25 anos, se é feminino de 25 a 50 anos, ele tem uma quantidade para fazer isso. Fora a quantidade, ele tem uma disposição geográfica, porque eu não posso dizer que eu fiz pesquisa na Cidade Nova se eu só fiz em 3 quarteirões. As pessoas sempre têm uma dificuldade, eu também confesso que eu estou dentro desse grupo, de entender, digamos, tem uma população de quase 2 milhões de habitantes, e faz um eleitorado uma pesquisa de 1.300.000. Pois é, e de repente um eleitorado de 1.300.000, mas ele só ouviu mil pessoas, 2.000 pessoas e acertou o resultado da eleição. Como é que é essa matemática? Olha, é estatística, na verdade, que provém da matemática, é uma distribuição parecida com o todo. Porque se você tem um copo... Eu vou fazer outra analogia. Eu achei interessante aquela analogia do sangue. Se você quiser saber como é que está o seu sangue, se tem algum tipo de contaminação, se tem o coronavírus, está aqui, no sangue do nosso cinegrafista. No seu eu sei que não tem. Amor, tá? Não. Estou brincando, aquele é meu amigo a longas datas. Mas, enfim, se você quiser saber como é que tem, o que tem dentro do seu sangue, você precisa tirar ele todo do seu corpo para analisar cada partícula do sangue e depois colocar de volta? Não, até mesmo porque você já estaria morta depois que isso acontecesse. Tá? O que você faz? Você tira uma amostra. Você vai tirar uma amostra de sangue, analisa aquela amostra, o que tiver naquela amostra, se tiver alguma coisa, você tira outra amostra, faz uma contraprova. Tá? Se as duas forem parecidas, o que você acha que tem no resto do seu sangue? O que tem naquelas duas. Já te dá, verdade. Né? Mas nós vamos fazer um breve intervalo, não sai daí, que o bate-papo com a Frânio Soares da Action Pesquisas vai continuar daqui a pouco. Até lá. Até já. E voltamos no segundo bloco e hoje o nosso convidado especial é o empresário Afrânio Soares, da empresa Action Pesquisas. O senhor estava explicando a respeito da questão de amostra, né? Com sangue, né? Isso, então, imagina só. Em relação aos Se aos você votos já computados. participou de alguma pesquisa quantitativa que não tenha sido o censo, tá? Porque o censo não é amostral, o censo já está dizendo, censitário, todo mundo. Então, se você participou, em algum dia, algum pesquisador bateu sua porta e fez uma pesquisa eleitoral, por exemplo, você faz parte de 1% da população, tá? Então, se você não participou, meu caro telespectador, não fique triste, você faz parte dos outros 99% que não participaram. Porque ninguém precisa de mais do que 0,1% se o universo for muito grande, tá? Ou seja, eu não preciso de mais do que 1.100 pessoas para conseguir ter um resultado que vai ficar 3% distante para mais ou para menos do resultado final da eleição. É como o seu sangue. Também tem uma margem de erro, sabia? No sangue. Só que ela é pequena. Quando eu pego uma amostra, que é uma parte do seu sangue, e descubro o que tem nela, é provável, muito provável, que qualquer lugar que eu tire do seu corpo o sangue, ele vai estar muito parecido ou igual com aquela. É assim que funciona. Já nesses 23 anos, realizando pesquisas, sobretudo, entre elas as pesquisas eleitorais, acontecem erros, né? Mas também tem sucesso, né? Não, tem muito mais sucesso. Em 2014 tá? Você foi 2014? 2000 e o quê que você tá falando? Você foi o único a acertar no Não, 2004 foi um ano, né? Muito bom. 2004 foi um ano onde a eleição estava difícil. Foi o ano que a gente conseguiu ficar conhecido. Foi a única que acertou. Porque nós trabalhamos em 2002, acertamos o resultado, mas ninguém ficou sabendo. Porque nós não conseguimos publicar na época em jornais, não existia Facebook, não existia nada disso. Então, os jornais eram a fonte de disseminação de informações. E os jornais já tinham publicado outras pesquisas.
Então, o que aconteceu? Nós acertamos, só quem ficou sabendo foi um partido político que havia nos contratado e outros da área política, mas assim, timidamente. Em 2004, nós também atuamos fazendo pesquisa para um outro partido político que queria monitorar as eleições, só que nós registramos essas pesquisas e um jornal, que era o jornal A Crítica, aqui, vizinho de frente, que precisava de uma empresa de pesquisa que não fosse nenhuma das duas que estavam atuando. Gostaria de fazer isso. E nós publicamos o resultado nesse jornal. E o resultado apontava a vitória do candidato Serafim Corrêa. Até então, os outros apontavam, ora com uma margem maior, como 16% da Vox Populi, ora com uma margem menor, mas apontava a vitória de Amazonino Mendes. E nós publicamos isso, acho que foi na quinta-feira da semana da eleição, do segundo turno, quando o resultado abriu... Que é quando o bicho pega muito perto, né? Não, agora, hoje, você falou uma coisa, hoje tem a comunicação digital é muito forte, as mídias sociais. Não, hoje você não precisa dos jornais. Hoje, como usar essas pesquisas eleitorais para segmentar a comunicação digital? Olha, eu acho o seguinte, as pesquisas eleitorais elas são mais genéricas do que segmentadas, na minha opinião. Então, por exemplo, se você pesquisa, se você tem um portal de notícias voltado para a comunicação em geral, esse é um bom canal para você publicar. Se você tem um portal voltado para moda, um portal voltado para turismo, um portal voltado para viagens, ou sei lá, alguma coisa assim, para gastronomia, como existem vários, aqui tem alguns amigos meus que têm, esses já são espaços aonde você, se você colocar a pesquisa lá, é para você estar fornecendo algo mais, entendeu? Para o seu público. Agora, numa pesquisa eleitoral, você consegue ver como está a intenção de voto, por exemplo, em diversos segmentos. Entre os mais jovens até 25 anos, e é muito comum haver diferença entre a percepção dos jovens para os maduros, dos com maior renda para os com menor renda. Isso é muitíssimo comum a ver. Tá certo. Agora, tem uma diferença entre enquete e pesquisa? Porque muita gente faz enquete, né? Enquete, ela é uma sondagem sem nenhum tipo de tratamento ou controle amostral, como se você colocasse no seu Facebook uma pesquisa para quem quiser responder, quem quisesse responder, respondesse. Então, você vai colocar lá, ela é, na verdade, uma enquete. Alguns portais, algumas pessoas mesmo colocam, inclusive, na época eleitoral. Mas tenha cuidado de colocar enquete, porque a legislação diz que você, quando publica esse tipo de pesquisa que você não tem controle da amostra, você não tem controle sobre o resultado, você não tem controle sobre quase nada, na verdade, tá? São enquetes. Você não pode garantir os resultados. Aliás, eu já vi cada resultado que não bateu em nada, com nada, na verdade, em enquete. Tá? A enquete não tem obrigação de acertar. A pesquisa ao contrário, né? Não, pesquisa com quem estiver lá. Inclusive, tem algumas que não tem como nem frear a mesma pessoa respondendo inúmeras vezes, o mesmo IP respondendo inúmeras vezes. Então, não tem como você controlar a amostra. E A pesquisa já é diferenciada. Não, a pesquisa você tem que ter todo um ritual. A resolução número 23.600, ela regula a desse ano. Tá? Ela vem com algumas novidades também com relação às anteriores. Você tem que ter assinatura com certificado digital. Você tem que colocar, antes você tinha até 7 dias depois da publicação da pesquisa para colocar o seu mapa de coleta de dados. Hoje você tem que colocar até um dia depois. Agora, o nosso tempo, né, corre. Claro. Diferente do marqueteiro, que Sabá Noronha, por exemplo, grande abraço, meu amigo Sabá. Aqui, assisti sua entrevista, viu? Já esteve nessa bancada, se envolve com a política. No caso do Instituto de Pesquisa... Não tem como isso acontecer. Como, né? Existe o caso de alguns que fazem isso por vontade própria ou não, sei lá, mas não vejo isso como algo lógico. A pesquisa numa campanha política, ela serve para monitorar, né? Testar peças de campanha, tá? E testar com instrumentos qualitativos onde o político, a imagem do candidato, rejeição, se é bem aceito, a imagem, senão... enfim, testar e dar um resultado. Eu não posso ter pessoas envolvidas com campanha política lá dentro da empresa. E eu, Flávia, e nenhum dos outros gestores, se não tira a credibilidade. Eu não posso ter um portal de notícias, na minha opinião.
tá? Vou botar o portal Action de notícias para falar da gestão pública, falar do prefeito, falar do governador, falar do presidente, não. Você até comentava Entendeu? comigo ainda há pouco que, ao receber uma encomenda de uma pesquisa, você faz a pesquisa, mas a pesquisa não é tua, então você não Exatamente. pode passar para mais ninguém. No momento em que você me contrata para fazer uma pesquisa, seja eleitoral ou empresarial, tá? Eu sou o executor, o agente executor. Então, vou até tirar um pouco do eleitoral só para entender melhor como é que é isso. O sigilo dos dados. Se você quer abrir um restaurante, passada essa onda do coronavírus, digamos assim, você quer abrir um restaurante. E quer fazer um estudo de mercado. Quer fazer um estudo de mercado. Então, você chega na Action e você compra a execução de um estudo de viabilidade mercadológica, que vai te dizer quais são os locais que são mais propensos, qual é o tipo de público que mais se aproxima do que você quer, onde ele está, quanto ele gasta, onde ele vai, onde ele come hoje em dia, tá? Para no final você tomar uma decisão, onde você coloca, quais são os diferenciais que você coloca no seu lugar, do seu restaurante, para que tipo de público você direciona, quais os canais de comunicação que esse público costuma se informar, enfim, um mapa completo. Você pagou por essa pesquisa, a pesquisa é sua, nós fomos o executor. Qual a expectativa? Ela não está numa prateleira para o seu concorrente vir comprar por 10% do valor que você pagou. Verdade. Isso seria completamente um absurdo, na minha opinião. Verdade. Antiético também. Também, muito. Você comentou comigo a respeito de que o profissional dessa área passa a cada 2 anos por uma espécie de vestibular. Verdade. Você está numa vitrine, né? Errar. Você tem a obrigação de acertar. E às vezes a briga entre os institutos não é só acertar. Tem hora que todo mundo acerta. Segundo turno é normal todo mundo acertar quem vai ganhar, tá? Mas acertar dentro da sua margem que você publicou, tá? Alguns institutos colocavam, por exemplo, que na eleição de 2018 o governador Wilson Lima, que foi o ganhador, todo mundo acertou isso, que ele foi o ganhador, ele teria algo em torno de 37 pontos de diferença. A Action disse que ia ter, no máximo, 10. Tá? Perspectiva para 2020, ano de eleição agora. Bom, vai ser uma eleição disputadíssima em Manaus e disputadíssima em diversos municípios do interior do Amazonas. A gente pensa que só Manaus tem essa guerra psicológica e tal, fora do Amazonas, inclusive. Tá? Mas vamos falar do Amazonas aqui, que é mais gostoso aqui. Estamos num programa que é do Amazonas, né? Olha, aqui tem alguns municípios onde a briga vai ser tão acirrada ou até pior do que em Manaus. Só não vai ter tantos candidatos, porque aqui em Manaus eu acredito que nós venhamos a ter aí algo em torno de 11 candidatos no final. Tudo isso. Acredito que vá. Todo mundo querendo surfar numa onda do novo, outros querendo vir numa onda do experiente e assim a coisa vai ter. Não existe a menor possibilidade de haver uma eleição para prefeito de Manaus. Essa eleição para prefeito de Manaus, ela ser decidida no primeiro turno, na minha opinião. A fatia mesmo vai ser... sem ter sequer começado, para que ela fosse decidida no primeiro turno, teria que ter sozinho 551.000 votos. Mas como esse programa não é um programa com foco político, e sim no foco de mercado, sim. Você espera ter muitas demandas de pesquisas? Sim, eu espero sim, claro. Até porque é uma eleição municipal, uma eleição de varejo, vamos dizer assim. Pois porque, chegam até nós, nesse momento nós estamos monitorando aí uns 12 municípios. Momento certo para soltar uma pesquisa? Não é agora, na minha opinião. Não é agora. Queima, né? Assim, você pode o candidato. Queimar, né? Não. O Instituto até pode, sem compromisso. Nós estamos fazendo uma nossa mesmo, com recursos próprios, que a gente faz 3, pelo menos, em cada ano eleitoral. Nós podemos soltar. Mas, assim, você está fazendo um estudo, como candidata, a prefeita de um município do Amazonas. Você está bem no estudo. Aí você decide publicar. Nós temos que registrar a pesquisa, temos que dizer quem foi que contratou, no caso você, temos que dizer quanto você pagou, mostrar a nota fiscal de venda, temos que dizer um monte de coisinhas lá que estão na resolução. Mas se divulgar antes, você dá arma para ser atacado. Aí eu vou divulgar, certo? Que você está bem. Seus adversários vão tacar pé, isso é normal. Tem vezes que você divulga uma pesquisa, nem quem está na frente gosta, entendeu? Nossa obrigação é divulgar o correto, não é se alguém vai gostar ou não gostar, tá? Mas se você está na frente,
a pedrada já começa a vir de imediato. Então é melhor Todas deixar as mais pedras pra perto. guardadas para você vão começar a te atingir agora. Alguns gostam de fazer isso para que as pessoas gastem sua munição, para que os adversários gastem sua Ou então munição. para sentir também, né? Mas Também imagina tem. se você fizesse um e você não tivesse tão bem quanto você esperava estar. Mas você quer mostrar, que você quer atrair seus adversários. Você não só vai atrair, como vai se expor. Estamos estourando o nosso tempo. Que pena. Adorei, Afrânio, sua presença. pena. Muito obrigada. Sinta-se Eu que abraçado. agradeço, tá, a todos vocês aí que Obrigada estão nos pela sua assistindo. participação. Sucesso. É um prazer sempre grande. Beleza. Abraço para todos. Obrigada a você que nos acompanhou. Estaremos de volta no próximo sábado com mais um Band Entrevista. Lá. Tchim, tchim.